ouvintes da 87.9 FM. Está começando mais uma edição do programa Falha Nossa. No programa de hoje teremos belas informações, informações importantes, informações em evidência que está no nosso cotidiano da sociedade, com o nosso tema generoso, incluso, que o tema é inclusão. Maravilhas a todos aqui em São Gonçalo do Amarante e a todos os bairros na Zona Norte de Igapó ou na Zona Norte de Natal. Felipe Camarão, Cidade Alta, alô você das Quintas e todos que nos acompanham pela nossa programação da 87.9 FM. Do meu lado aqui eu tenho Rafael, que vai acrescentar muitas informações para a nossa sociedade. Do meu outro lado, eu tenho Valéria. Valéria chegou respirando alto, ofegante, com esse trânsito vindo para a Zona Norte. Não é isso, Valéria? Vou começar por você, Valéria. Boa noite. Boa noite, amigos da rádio e a todos vocês, ouvintes. E é um prazer enorme estar com vocês. Segunda rádio da Zona Norte que faço presente. Bem estruturada, é a rádio, gostei. Maravilhas! Só agradecer, Valéria. Espero que você contribua bastante nas informações para a nossa sociedade em geral. Informações com o tema Top 1000 chamado Inclusão. Alô, você, Rafael, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Rafael. Estou aqui para colaborar com esse debate, com essa conversa. E vamos aí, vamos começar. E é isso. Rafael, você também é servidor público, você tem um conhecimento de sociedade em geral, você tem evidência e percepção, tem uma área de formação que é serviço social, uma área de muita relevância e conhecimento de sociedade em geral. Eu faço a primeira pergunta para você. Qual a área da inclusão que você gostaria de iniciar nesse momento? A sua fala. A área da inclusão é sobre a gente compreender a identidade de gênero e sexualidade humana, né? A gente poderia começar por aí, né? Meu nome é Rafael, tenho 30 anos, sou agente comunitário de saúde. No meu trabalho, eu lido com diversas pessoas das suas diversas particularidades e singularidades, né? Primeiro, a gente precisa compreender que a sexualidade ela é endógena, né? Ela é do próprio indivíduo, né? E com o tempo ele vai crescendo, vai desenvolvendo, vai aflorando, vai se descobrindo, né? Hoje, mais comumente, a gente tem a sexualidade como sendo heterossexual, homossexual, bissexual, né? Transsexual, né? E a gente precisa desvendar essas nomenclaturas para que a gente possa compreender o outro e assim conseguir viver melhor em sociedade, né? Heterossexual, como todos já sabem, é a norma, né? A heterossexualidade, né? Pessoas que gostam do sexo oposto, né? Que se relacionam afetivo e sexualmente. Homossexual, né? Refere-se a pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, né? Bissexual, que gostam de ambos os sexos. Transsexual, e aí o transexual ele é um pouco mais diverso, porque os TTs, né? Transsexual, travesti e transgênero, né? Transsexual refere-se mais à parte do sexo, né? A mudança de sexo, né? A transição do sexo ao qual nasceu o sexo biológico, e aí a gente pode ter o exemplo como nasceu macho, né? Hipoteticamente, e aí transicionou para ser uma mulher, né? Fez a redesignação. Transgênero, né? Que também a gente tem essa dificuldade de compreender. Refere-se ao gênero binarista que nós temos em sociedade, né? O gênero masculino e o gênero feminino. E aí transgênero vem de transicionar, né? De mudar, de transformar. E aí a pessoa nasceu, né? Hipoteticamente, do gênero masculino, né? Foi dito que ela era do gênero masculino.
e ela não se reconhece naquele gênero e transiciona o gênero dela, né, para o gênero oposto, o gênero feminino. E aí nós temos também, nessa questão da identidade de gênero, os não binários, né, que são aquelas pessoas que não se reconhecem totalmente, ou não se reconhecem em alguns momentos nem como homem nem como mulher. Já está dando nó no meu juízo. Tem que... E Daqui a pouco eu tenho que tomar meu Rivotril. E aí, pansexual, né? Também tem o pansexual, que diferente do bissexual, tem pansexual também. A diversidade, né? É muita coisa. Pode dizer uma cachorrada. A sexualidade humana é muita coisa. E aí, o pansexual difere do bissexual, porque o bissexual está na questão da binaridade, né? Gosta de homem e mulher. E o pansexual, assim, gosta de todo mundo, né? Gosta de pessoas, seja homem, mulher, trans, né? Gosta de todo mundo, se relaciona com todo mundo. E como eu falei, no meu trabalho, como agente comunitário de saúde, a gente lida com a diversidade humana, né? E aí é necessário que a gente se aproxime desse tema, conheça, aprenda, para que a gente consiga lidar melhor com a coletividade, com a sociedade, porque ninguém é igual, cada um é diferente. E uma coisa interessante, Hortência, que eu me lembrei agora, é quando a gente fala de diversidade, inclusão, gênero e sexualidade, e aí a gente esbarra no cotidiano da sociedade, o profissional, com os choques culturais, com os choques ideológicos, porque, por exemplo, a pessoa nasceu homem, homem, macho, Muita calma nessa hora. nasceu homem, macho, digamos assim, e aí na adolescência, né, já próximo da maioridade, a pessoa transiciona. Hipoteticamente, cada um tem o seu tempo, né, mas Tem hipoteticamente criança também, né, que é transicionou. polêmica. E aí, essa pessoa transiciona e vai buscar o serviço de saúde, e a gente tem que compreender que a transição de gênero, ela é um processo, né? E nem todo mundo vai ter acesso a toda a tecnologia para transicionar de forma rápida, de forma segura, né? Então, chega um usuário na instituição de saúde e até os 18 anos, digamos assim, era ele, né? Mas agora já é ela, né? Até os 18 era Rafael, agora é Rafaela, né? E aí chega na instituição, não chega passável, o nome que a gente estava conversando é passável, passabilidade. Não já chega aquela mulher toda desenhada, né? Com cabelo longo, né? Toda com a sobrancelha micropigmentada, enfim, não chega aquela mulher passável, digamos assim. E aí vai haver os choques institucionais, culturais, ideológicos, de identidade. E o que é interessante a gente compreender que o preconceito ele existe, o conservadorismo ele existe, isso é um fato. Mas a gente também precisa aprender que o preconceito, a discriminação só se concretiza de fato quando, por exemplo, chega na instituição e digo, não é mais Rafael, agora é Rafaela. E aí, mesmo assim, a instituição não está nem aí para como eu me sinto, para como eu me vejo, como eu quero ser tratado, e me chama pelo nome do documento. Eu já passei por alguns casos, Hortêncio, em que o profissional médico só passou a respeitar a identidade de gênero daquela usuária travesti quando ela trouxe a identidade retificada. Mas isso, a concretização do preconceito é uma violação dos direitos da pessoa trans ao acessar o SUS, porque desde 2006, 2007, o SUS é uma política que é pioneira nisso, né? Desde 2006, 2007, o SUS já garante o direito do uso do nome social para pessoas trans e não binárias. Então, em 2020, 2021, profissionais de saúde continuar
exigindo que retifique o nome da identidade para poder ter certeza o que é o que não é violação de direitos, isso não deve acontecer, né? Mas eu vou passar a palavra, né? Eu não vou falar sozinho, eu quero ouvir Valéria, né? Quem é Valéria? O que ela acha disso? Vamos lá, Valéria, participando aqui, certo? Passei a bola. Passou a bola para Valéria. Segura esse microfone também aqui, Valéria. Eu vou fazer um pouco de advogada do diabo. Não, porque eu até fico toda. Eu gosto de falar mais popular. Rafael é mais assim. Técnico, mais pautado. Eu acho que não é estudado, né? Não digamos estudado, eu acho que é a perseguição, assédio que está grande jurídico. Tem que ter cuidado no que diz, olha os processos, olha os processos. Está transformando ele numa pessoa quase que um advogado. Isso é importante, né? É importante. Bom, mas eu me chamo Valéria, não vou dizer minha idade, senão vocês vão dizer que eu sou da época. Uns 17, né? Uns 19, para exagerar. Bom, gente, eu venho do movimento estudantil, a princípio, lá da década de 90. É nóis. É nóis. Vilma Maia versus Fátima Bezerra, a guerra era grande. Maravilha, saudosa. Saudosa. Mas aí essas coisas já se passaram e esse que tudo se fez novo, como diz a Bíblia. Oh, glória! E aí, depois daí, rapaz, eu me envolvi muito com a igreja evangélica, protestantismo, por incrível que pareça. Certo. Depois o movimento escoteiro, a história é grande, mas enfim, passei bastante tempo, uns 22 anos, e continuo, né? Mesmo eu sofri um atropelamento recentemente, que eu fraturei a bacia, estou em tratamento, sofri sequela e estou agora com PCD. Você bem viu ali minha dificuldade de subir as escadas, mas de qualquer maneira é bom porque exercita. E aí, por sinal, eu quero abrir um parênteses aqui. Ontem fui visitar uma escolinha de crianças, né, para tentar ser técnica, que eu jogava futebol, gostava de jogar futebol. Isso na década de 90, hein, amigo? O preconceito era grande, né? Mulher no futebol, né? Entrava essa questão, não existia nem Marte, eu acho. Se existia, era lá que a gente nem sabia, que não tinha celular, né? E o ditadozinho que chamava, né? Com mulher que jogava futebol. Sapatão. Maria o quê? Maria Homem. E essa questão, né? Isso, tudo isso. Mas, por incrível que pareça, existia um mirim que era chamado assim, não sei se vocês lembram. Era Mulheres Casadas contra as Solteiras. E eu lembro como nunca, porque com minha vizinha casada, eu consegui ainda tirar ela do gol, que era ela bem forte. Eu puxei para o lado e chutei com a outra, ainda consegui fazer o gol. Ninguém conseguia fazer gol. Isso ficou memorável, né? Mas, enfim, tinha isso. Pois é, Maria, não parou mais, né? Esse ditado popular, que hoje a gente agora, a moda é trans, tudo é trans, mas ninguém sabe na época como eram as coisas, né, Rafael? Mas é isso, gente. E, após isso, tem que falar de parte partidária, não, né? Mas eu me envolvi também, né? Depois que eu deixei a igreja, me envolvi um pouco na parte partidária e para uma parte que eu tinha muita vontade, orgânica. Aí eu fui aprender um pouco mais do sistema, né? Mas eu tinha um grande amigo aqui na Cita chamado, a gente conhecido como Chiquinho Vermelho. Na época ele se candidatou na época de A Borboleta, que era a Borboleta, de Carla de Souza. E aí ele até ganhou como presidente do conselho. Vocês que a gente fazia uma obra social, porque Rafael é assistente social, mas eu passei um bom tempo da área de enfermagem. Então, você tem dois aqui do lado da frente de batalha do SUS, inclusive do Covid, né? 19. Somos sobreviventes. Você é moradora de onde? Do Alecrim, mas tive que retornar, né? Passei um bom tempo. Fui moradora das Quintas, aí saí pequenininha das Quintas, fui para o Alecrim, meu bom tempo foi mais no Alecrim. E passei um tempo morando no Nossa Senhora da Apresentação. Eu sou fisionomista, eu sabia que eu conhecia ela de alguma área.
Diga o nome da rua. Não é, aí eu não posso dizer, não. Segredo de Estado, a gente só Segredo de Estado, né? nos bastidores. Tá certo, tá bom. Essas coisas a gente evita. Valéria, sem botar um norte na sua fala, já vou fazer uma soma do conteúdo repassado por Rafael e o que você já passou até agora. Qual é a maior dificuldade? Ele falou a questão institucional, como a resistência de um determinado profissional da área da saúde, mas a dificuldade em aceitar a adversidade, né? De aceitar a mudança. Infelizmente, ainda há essa resistência por parte de algumas pessoas. Eu não acho que não é nem o profissional em si, mas a pessoa em aceitar a mudança para adentrar aquele convívio. Né? Mas o que Você diz os LGBTs em si? Sim, também. Qual seria a maior resistência que você tem diante da sociedade em geral? Porque existe a resistência familiar ainda, existe a resistência institucional e a principal, que é a questão da sociedade como forma universal. É porque eu digo assim, a questão da sexualidade em termos de LGBT, né, ela é muito camuflada, digamos assim. Ela vem mais velada. Tanto que fica muito difícil e muito subjetivo até de você chegar, por exemplo, numa delegacia e denunciar. Porque muitas vezes eles não querem aceitar a denúncia, porque supostamente, como é que você vai provar? Né? Tem que ser algo muito claro hoje com o advento do celular, que tudo é gravado, filmado, sei o quê, tem essas questões que facilitam, mas nem sempre a gente está com o celular na mão para. Mas essa diferenciação assim, porque ainda existe a misoginia, que é ligada à mulher. Foi um tema da semana passada, viu? Essa Pronto. questão da misoginia foi semana passada. A misoginia e o machismo estrutural, que não necessariamente as coisas estão interligadas, né? Porque há essa polêmica da misoginia agora por causa do Congresso. Não sei se foi esse o tema aqui. Sim. Sim. Que existe uma diferenciação. Eu separo um pouco e não que esteja junto. É porque eu fugi um pouco dessa parte da polarização, senão tudo vira uma guerra, entende? Esquerda, direita, e a gente sai do foco principal, que é a base, que a maioria dos nossos políticos não estão na base, não sabe o que a gente passa, entende? Muitas vezes eu tenho um amigo bolsonarista que, às vezes, um esquerdista é mais misógino comigo do que... Então, claro que, obviamente, eu não estar esquecendo aqui que ele tem pautas LGBT, por exemplo, ou de adoção de crianças homoafetivos, que ele prefere o aborto a adotar um LGBT, adotar uma criança. Então, obviamente que nessas partes, né, a gente vai ter que saber fazer a diferenciação, mas que existe. Mas, no geral, a maioria dos homens tem que fazer uma transformação, né, pelo tempo. Porque naquela década de 90, então, o que a gente não passava, né, as mulheres? E a gente lidava. Então, eu acho até que eu passo um pouco melhor por esse aspecto por causa disso, porque a gente vivenciou com todo tipo de preconceito, né? Mas, eu não sei se você quis dizer assim, qual o pior, a familiar, a institucional ou a sociedade? Ou a sociedade. Eu não sei, causa uma bagunça na nossa cabeça, né, Rafael? Eu acho que, no geral, eles querem nos prender nas clínicas terapêuticas. Problema mental, né? Problema mental. Pelo problema mental. Que acabou em 1990, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Exatamente. E esse é um fato muito importante, porque o preconceito, ele, muitas das vezes, ele é legal, né? Ele já foi. Não, algumas coisas mudaram. Mas o preconceito ele já foi legal, né? A gente tem que saber diferenciar. Não é porque é lei que está certo, que é ético, que é moral, que é correto, que é humano, né? Porque as pessoas homossexuais, né? Hoje nós temos uma sopa de letrinha riquíssima, né? LGBTQIAPN+, não sei o quê. Mas antes não, né?
Antes era GLS, e antes disso tinha outros termos, né? Mais, Simpatizantes. mais jocosos, né? Mais feios, né? E aí, somente em 1990 é que deixa de estar escrito no papel diagnóstico lei que ser homossexual é uma doença. Então, deixa de ser uma doença, um transtorno mental, né? Só que nunca foi, né? Apesar de outras profissões, né? Da área humana, como o serviço social e psicologia, já trazia, já levantava essa bandeira, né? De que é tudo gente, né? A biomedicina só risca do CID internacional em 1990 a homossexualidade, que até então era homossexualismo. Sim, que o ismo é doença. O ismo é né? doença. E somente em 2018 é que transexual, né, deixa de ser também um transtorno mental, né? Por quê? Somente em 2018 a Organização Mundial da Saúde também risca do CID Internacional de Doenças dos Transtornos Mentais a transexualidade, que até então era transexualismo também. Todo isso é informação, né? E eu estou toda inflamada com a fibromialgia. E aí é importante a gente trazer esses marcos históricos, esses dados, porque o que sustenta o seu preconceito? Né? O que ainda sustenta o seu preconceito contra a diversidade humana? Né? Não é mais a legalidade, não é mais a lei, não está mais no papel, né? Não está mais escrito, assinado e carimbado pelo doutor. Né? Não é mais doença. Então, o que sustenta o seu preconceito? Né? Então, esse é um dado muito importante que a gente tem, né, que compartilhar ao máximo, porque ainda tem gente que diz isso. Porque, por exemplo, eu, quando era criança, adolescente, eu ouvia muito e eu tinha tanta raiva que o marido da minha tia, ele só me chamava de esse menino é doente. E aí eu não entendia porque ele dizia isso. Esse menino é doente, esse menino é doente, esse menino é doente. Aí quando eu entrei na faculdade, eu descobri que até 1990, né, eu sou de 95, até 1990, ser homossexual era ser doente, né? Era uma doença, né? Continuamos doentes. Continuamos doentes. É importante frisar isso. E aí, a gente também tem que entender que a lei mudou, mas a cultura está mudando. Não é porque a lei entrou em 1990, pronto, acabou-se. Né? Acabou-se o preconceito. Não, ainda estamos em construção para conseguirmos ter uma sociedade mais inclusa e diversa. Né? Vou discordar um pouco de você. Discorde, mulher, pelo amor de Deus. Pode falar. Porque existe o identitarismo. E aí, quando chega nessa parte, a gente não pode dizer que a cultura vem mudando. Porque até dentro da esquerda teve recentemente uma polêmica entre Galo. Você viu aquela fala de Galo? Chegou a falar que é dos APPs, a representante, né? Iniciou antifascista. E aí está uma guerra entre os marxistas. Aí entra um pouco a gente, me perdoe, não entrar um pouco, explicar muito. Mas, digamos assim, é mais a parte trabalhista que trabalha a esquerda, o marxismo. E aí o próprio Galo está contra a esquerda, porque está dizendo que o Lula e a esquerda puxa muito para o identitarismo, para a pauta LGBT para ganhar voto, e aí, com isso ele esquece as bases trabalhistas, ou seja, vai ver os trabalhadores de APP. Ora, se eu fazia PP, se Rafael faz APP para pagar o advogado dele, que ele está sofrendo assédio judicial, ele deixa de ser LGBT por causa disso? Claro que não. Então, uma coisa sai da outra. E o que é os APP, Valério? O que é os APP? Sim, os APP, os trabalhadores é porque tem os entregadores, né? Tem os de carro, isso se difere, inclusive, num conselho, que é aquele conselho que teve o aumento do transporte dos ônibus e depois teve até reclamado tanto da prefeitura, depois veio do Estado aplicando a sanção do aumento. Mas desculpa, isso é a rapada deles.
Enfim, os apps são são os trabalhadores de aplicativos, de moto, carro, e tem a bicicleta que pouca gente Também. esquece. Aqui na Zona Norte é pouco, mas eu cheguei a fazer, viu? Foi, né? Foi, de bicicleta, ralado. Agora está um pouco melhor, parece, mas é ralado. Rafael, aí foi de carro. Mas quer dizer, aí tem os entregadores e tem várias questões dentro dessa daí, mas acho que deu para entender, né, Rafael? Eu entendi, eu concordo e Mas discordo. fale aí. Não, você discorda de quê? Dos apps? Não, do Ah, identitarismo que você Ah, tá. começou. Não, eu discordo também, mas eu estou só mostrando. Eu não disse que eu ia fazer o papel de advogado do diabo, eu tenho que falar Então as você duas concorda ou coisas. discorda? Não, eu discordo da história do identitarismo. Nós estamos inclusos em tudo na sociedade. Então, o que seria identitarismo para as pessoas entenderem? Eu acho que falta letramento. Letramento, quando a gente fala, é o conhecimento. E aí sim a gente pode trazer para a culpa da esquerda a falta de letramento, que na década de 90 nós não tínhamos no movimento estudantil. E hoje é o oba-oba. Você vai para um protesto, e é por isso que eu cheguei na audiência dos apps, de aplicativo, eu não falei, né? São 13 minutos, gente. Para os políticos são 5. Eu não entendo que temos de democracia, representatividade do povo. É isso, olha. Se eles falam 5 minutos e eu só falo 3, isso para mim eu não sou popular, eu não sou da população, não sou do aplicativo de app. Quem são os políticos, não é verdade? Então, nesse ponto, assim, eu acho que você não discorda, amigo, mas fala sua discordância. A gente só não pode brigar, viu? Porque eu te amo. I love you, baby. Sim, retornando. E aí, quando você fala em identitarismo, eu acho importante a gente falar sobre identidade de gênero, né? Sim, Porque sim. quando a gente nasce, como eu comecei falando, é macho e fêmea, né? M ou F. Eu né? sou bicho, melhor dizendo. Eu sou bicho. Eu quis dizer bicha. E aí, a gente Então, entende humanos bicho. que só tem homem e mulher, hipoteticamente falando. E aí, o que é a identidade de gênero? É como a pessoa se identifica, se vê, se enxerga e se expressa, né? Porque a identidade de gênero, ela tem esses três nomes, né? Esse tripé. Como a pessoa se enxerga, né? Como a pessoa se vê e como a pessoa se mostra, né? A chamada imagem e autoimagem. É um palestrante. A pessoa, ela se sente... Você se acha bicho? Bicho? Como assim, bicho? Você não é humano? O humano também não é bicho, não? Sim. Eu estou só brincando com você porque você é muito técnico, amigo. Sim. Vai, E eu aí... te amo por isso. A gente se completa, vá. Continue, desculpe. Você Pois estava bem, falando no triplé. o Tripé. triplé... Desculpa. Identitarismo. Não, no triplé. Você não. nasce M ou F. Sim. E aí a pessoa, ela Macho. se sente e se vê como de um gênero. E aí ela também precisa expressar, performar. É tanto que quando a gente fala identidade de gênero, a gente só pensa nas pessoas LGBTs. Sim. Mas os homens cis e as mulheres cis também fazem procedimentos e mudanças de comportamento para afirmar o seu gênero. Sim, né? claro. Engrossa a voz, planta barba, planta cabelo, né? Faz musculação, toma umas injeções, né? É verdade. Então, nas musculações, né? Mas eu quero dizer que a minha voz mais grossa é contralto, viu, gente? Tem a ver com a música. Vai. Então, assim, é importante a gente falar também sobre isso para não achar que identidade de gênero é só coisa de LGBT. Mas Sim, claro. foi humano, vai sim falar sobre identidade de gênero, até mesmo aqueles não binários que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Né? E o que mais? Você vai fazer musculação? Eu faço. Mas já faz. Eu faço em casa musculação. E você vai para a conferência do SUS? Vou
Você. tá, que bom. Sim, esse é um outro detalhe nosso, Outra viu? utopia, né? Não, não é utopia, é pior É uma que grande isso. luta, É uma viu? grande É, né? Nas luta. conferências de saúde. É, E a Eu gente acredito, também né? fala sobre é, diversidade, inclusão, é. sexualidade. Qual a visão? Agora vai ser para o ímpar. Para quem começar a resposta, pode ser Rafael, que está dentro Qual do teu. ímpar? Vamos lá. Que vocês passariam para a sociedade e também para a sociedade em geral, a instituição, a família também, porque ninguém, entendeu? Ninguém é isento dessa inclusão e dessa necessidade de inclusão, certo? Institucional, familiar e social. Como vocês gostariam que fosse? Como vocês gostariam que fosse dentro de uma projeção? Porque a gente sabe, como o Rafael falou, recentemente teve uma transformação do ano de 2018, ou seja, foi ontem, né? E cada mudança, como eu estava falando nos bastidores com o Rafael, leva tempo e impacto também, porque de certa forma é um impacto institucional, social, cultural, familiar e leva anos, leva até décadas para que haja essa transformação. Através da hoje essas informações que são repassadas de maneiras coerentes, claras, mais técnica, mais popular, mas que chega a informação correta para a população. Chega para a política também, porque vocês levam a representação política, ela parte da base, ela parte de movimentos, ela parte de vozes como vocês estão expressando, estão clareando aqui para a população, entendeu? Então, voltando à questão da pergunta, como vocês imaginariam, dentro de uma projeção, que deveria ser essa sociedade? Porque o que Rafael está falando aqui é mesmo técnico, mas está de maneira clara, Sim, sim. certo? Essa mudança, você está de maneira mais popular, mas também está clara. E isso aqui que vocês estão expressando é um impacto que vocês sentem, entendeu? Ele manifestou aqui a dor mental, o que aquilo, de certa forma, é uma muralha para ele, tem sido para você também. Entendeu? É, assim, vamos ver até que Rafael responde, que acho que ele sofreu Tenho muito três na exemplos, infância. tenho três exemplos desses três espaços que você falou, né? Ele teve todo o LGBT, teve na infância muito sofrimento mental. A minha primeira participação numa conferência do SUS, porque elas são subdivididas, tem a do trabalhador, tem a saúde mental, o que mais, Rafael? Tem da gestão de trabalho, Gestão de educação e trabalho. saúde. E a primeira que eu participei foi justamente a saúde mental. Foi para falar sobre isso. Então, foi a minha primeira. E aí eu me empolguei, continuei usando, foi quando a gente iniciou, né? Mas Quando a gente se conheceu. que a gente precisou se conhecer. Na conferência de saúde. Bom, e que aí, enfim. Eu vou falar uma coisa pessoal. Rafael costuma mais expor a vida dele pessoal nas redes sociais. Eu não, né? Eu tenho irmãos que são bem populares na cidade, então eu não posso muito, familiares também. Eu estou aqui a primeira vez falando na rádio sobre isso, né? Inclusive que elas são entrevistadas, são pessoas conhecidas, eles não moram nem no estado, outros moram, têm ligados a políticos também, enfim. Então, o que eu quero dizer é que na infância, meu irmão me chamava de sapatão, porque eu gostava de jogar futebol. E eu deixei de jogar, mas porque faltava uma para completar, uma pessoa para completar, eu chamava até de pessoa para completar, eu tinha que completar o mirim, que entrava no jogo, a sapatão, que eu nem sabia, né? Jogava com os Jogava homens, né? com os meus irmãos homens, para Jogava poder bem, né? completar. Sim, eu aprendi com eles, né? Que aquele minha família toda gosta de futebol. Mas, e particularmente, meu pai joga muito bem. Meu pai também é muito conhecido no futebol, principalmente na Zona Oeste. Na Zona Oeste. Mas Natal todinho, enfim. O que eu quero dizer com isso é que a situação mental na gente é inevitável.
Mas não é porque diz que o LGBT é doente. É porque causam isso na gente, eles nem nasce, a gente às vezes nem sabe que é, né? Vai crescendo, né, Rafael? Enfim, pode explicar melhor isso que ele sofreu o que o que a mãe de Rafael também passa. É importante falar sobre as mães, as que apoiam, né? Porque tem as que não apoiam ou as que fecham os olhos, como a minha, né? Mas a de Rafael não, ela enfrenta. E é por isso que ela é muitas vezes sofre toda a opressão, porque não tem as que têm coragem de fazer como a mãe de Rafael faz, entendeu? E ele pode falar mais sobre isso, que ele levou surra, né? Levou porrada, até do próprio, enfim, familiares, não vou entender detalhes. E você acha que nunca bateram em mim quando criança, irmão meu? Entende? É difícil falar isso, a gente tem que expor isso, porque a gente também não quer expor nossa família, né? Mas você acha que com o tempo isso vai melhorando? São essas leis que, para mim, eu digo que não, que de certa forma não servem, mas que servem, como o Rafael fala, porque essas pessoas agora recuam mais, entendeu? Com medo que a justiça chegue nela, né? Desculpa Pois aí bem, Valéria, prolongar um pouco. você trouxe a saúde mental e é um ponto extremamente importante, porque você fala do que você sente da sua vivência. Mas, para a gente teorizar, né, eu sou um pouco mais É, técnico, estudos revelam que pessoas LGBTs têm 3 vezes mais adoecimento mental e 3 vezes mais chance de cometer suicídio. Não é porque é doente por ser LGBT, mas a pessoa passa a adoecer mentalmente por conta da família, da sociedade e das relações que a pessoa vai ao longo da sua vida desenvolvendo. E como na maioria das vezes a gente não tem quem escute sem julgar, a gente não tem quem defende, quem apoie, a gente vai guardando, guardando, somatizando, somatizando, e aí muitas das vezes acontece o suicídio, né? é, E quando a gente diz que o preconceito mata, ele mata mesmo, ele mata a subjetividade, ele mata a identidade, ele mata os sonhos, ele mata o desenvolvimento daquela pessoa, ao ponto que a pessoa ou fica dependente de medicação, de internação, ou a pessoa, né, tira sua própria vida. E aí, quando você fala, Hortêncio, da família, né, não foi qual é o pior, mas assim, o que, que se destaca mais nesses 3 espaços? Eu sempre gosto de dizer que Brasil, ninguém mora no Brasil, ninguém mora no estado. As pessoas moram nos municípios. Então, o lugar mais importante e o lugar que pode ou matar ou desenvolver aquela pessoa é o município. O que eu quero dizer com isso? É a família. A família é a base de tudo, é a base de toda a sociedade. Sim. Então, se a gente conseguisse nomear como o pior preconceito que uma pessoa pode enfrentar, seja por deficiência, seja por idade, né, o idadismo, seja pelo tipo físico, se é magro, se é gordo, seja pela cor, pela raça, pela etnia, pela cultura, né, o pior preconceito que a pessoa pode vivenciar é dentro do seio da família, porque é a família quem vai lidar os o apoio. instrumentos, o apoio, a base, os recursos emocionais, né, a estrutura psicológica para lidar com o que está lá fora, com a escola, com a igreja, com a política. Né? Então, o pior seria exatamente sofrer dentro de casa. Né? E aí a gente diferencia as minorias, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, por a diferença entre ser negro, né, preto, pretos e pardos, e ser LGBT. Né? E aí entra interseccionalidade, mas a gente vai separar primeiro. A pessoa preta, negra, né? Ela quando sofre preconceito na escola, na igreja, na rua, ela corre para os seios dos seus, né? A sua família, e a família apoia e compreende porque também é preto, né? Também tem o mesmo tipo de cabelo, também sofreu às vezes muito mais do que aquele adolescente, aquela criança sofrendo naquele momento. Então vai conseguir passar para aquela criança, aquele adolescente, como superar e como viver com aquilo. Né? Interessante esse ponto. Mas ser LGBT
É, Quando sofre na rua, se chega em casa para contar, não nos entende. vai sofrer mais ainda, né? Muitas das vezes, a maioria dos lares não é o apoio necessário. E às vezes acontece, pode acontecer de, primeiramente, ser uma família bem preconceituosa quando descobre, mas depois muda, né? A gente tem alguns exemplos, como por exemplo, não sei se vocês já assistiram o filme Orações para Bob, né? A mãe de Bob, ela era muito religiosa, né? Fazia muito aqueles versículos, né, para atacar o filho. E Bob tira sua própria vida porque ele não tinha a base, né? Ele não tinha a família, o apoio da família, mas principalmente o apoio da mãe. E ela chega até a dizer em um momento do filme que ela não vai ter um filho gay, né? E todos os ataques, ela mandava ele melhorar a alimentação, fazer atividade física, se relacionar com mulheres, e botava vários textos bíblicos, né, como ataques, na tentativa de fazer uma conversão, né, que eu não acredito em conversão, né, ex-gay, ex-isso, ex-aquilo, não. Cura gay, né? Cura gay, não acredito. Não existe, né? Ainda bem. Você diga isso bem direitinho. Eu não viu? acredito em cura gay, né? Eu fico dizendo que cuidado nessa cura gay, dos neopentecostais. Eu não acredito na cura Tem gay. 2 anos na igreja, mas eu não acredito. Eu acredito assim naquele que voltou para a igreja, aí está ali feito um eunuco. É, Não tem mais relacionamento, não Sim. quer e fica, entende? Entendi. Aí é um direito dele querer voltar e seguir o que a igreja, né? Mas a gente sabe que tem muitos deles lá que, né? enfim, né? Enfim, Falou em Passa. filme, só um notezinho de 10 segundos. Você fala, não sei se você já assistiu o filme O Jogo da Imitação, né, com Alan Tudyk, Nossa, que ele é um filme épico que conta a história da Segunda Guerra Mundial, onde o camarada foi um dos principais propulsores de quebra do código nazista, né? Ele é um professor de matemática, para enxugar a história. Ele na época eu dizia homossexualismo, né? Homossexualismo na época. E para enxugar o conteúdo, vocês assistam, Sim. certo? Vou querer que vocês assistam ele. E ele foi um camarada muito importante, importantíssimo. O pai da computação. Sim, justamente, você sabe já. Aí o que é que acontece? Deram a opção da castração química, mas ele não aceitava. E ele, infelizmente, cometeu suicídio com cianeto na maçã, né? Então, para você ver o conceito de sociedade da época, não importava o quão você foi importante, quanto você teve seu valor, seu preço, mas mesmo assim, a discriminação, e a gente fala assim, mas foi na Segunda Guerra Mundial, mas não faz 100 anos, não. Ainda não faz 100 anos que isso aconteceu, menos de um século, e ainda está enraizado em uma sociedade que passou por muitas transformações. Isso eu falo uma sociedade informada, porém ainda não está formada. A gente tem hoje uma velocidade da luz na informação, porém na culturação, a mudança de conceito e principalmente a aceitação ainda tem esse muro de resistência para ser ultrapassado. Eu queria também trazer, Hortêncio, uma coisa muito importante que eu aprendi, que aí vai falar sobre preconceito, diversidade e inclusão. A gente, quando fala sobre profissões, né, sobre trabalhadores, a gente infelizmente não tem como cobrar caráter das pessoas, a gente não tem como cobrar empatia, a gente não tem como cobrar que as pessoas sejam inclusivas, humanamente falando, né? Mas a gente pode cobrar algo muito importante, que são os compromissos éticos, né? Quando a gente fala de profissões regulamentadas, por exemplo, médico, enfermeiro, técnico, assistente, quando a gente fala de profissões regulamentadas, a pessoa pode até ter os seus preconceitos, como todos nós temos, uns mais, outros menos, uns explícitos, outros velados, mas no exercício da profissão, a gente não pode usar do nosso preconceito, da nossa religião, para lidar com a vida e com a saúde do outro. E aí a frase que eu quero deixar é que a gente não pode cobrar caráter
mas a gente pode cobrar compromissos éticos e a gente pode cobrar o que a lei diz, né? Então é isso. Na família, já contei um pequeno exemplo, né, de que durante a minha infância eu ouvia muito esse menino doente e eu tinha um rol. E quando a Valéria falou do exemplo dela, eu me lembrei de algo muito importante. O preconceito ele é tão grande que a gente nem sabe o que a gente é ainda, mas a sociedade já diz, você é isso, né? E já diz, você é isso, não na perspectiva de que você pode crescer, você pode se desenvolver. Não. Diz que você é isso de forma jocosa, preconceituosa, excludente, segregacional, marginalizando você. E aí, a gente sabe o que é educação positiva e educação negativa, né? Então, se você, enquanto criança, já passa a ouvir e a vivenciar, né, esses preconceitos, esses discursos, essas violências físicas e mentais, como é que você vai conseguir se desenvolver socialmente, escolher uma profissão, pensar no seu futuro, se o que você está vivenciando é muita dor e sofrimento, né? E aí, quando a gente fala sobre a sociedade, né, existe o espaço profissional e o espaço religioso. E na escola também. Eu sofri muito preconceito na escola, porque eu tenho esse jeito um pouco mais afeminado, né? Isso foi até um problema para mim durante muito tempo, porque eu queria reafirmar, engrossar a voz, tentar andar mais rígido e tal e tudo. Isso foi até um problema na minha adolescência. Mas eu sempre fui assim, né? E aí eu sofria muito preconceito, né? Viadinho, bicho, não sei o quê, excluía a pessoa e tal. Mas os dois preconceitos que eu sofri, que eu vivenciei, o preconceito da exclusão, né, que mais me doeu, foi o da igreja e foi o do trabalho, né? Porque quando a gente fala, né, Valéria, dessa perseguição, desse assédio, desse isso, desse aquilo, é uma pessoa LGBT, né? Eu sou Rafael, eu sou um homem gay cis, né? E quando eu fui excluído da minha unidade, eu digo minha unidade porque eu nasci e me criei na Redinha, quando eu fui excluído da minha unidade sob a alegação de insubordinação, né? Me doeu muito e ainda me dói porque eu não quebrei nada, eu não esculhambei ninguém, eu não roubei nada, eu não fiz nada de errado, e aí essa parte técnica ela já me entrega, eu não fiz nada de errado. Eu apenas fui removido da UBS Redinha porque eu não sabia remar como a maré, né? E eu ainda não sei remar como a maré. O que é remar como a maré? É quando um profissional destrata o usuário, seja por qual razão for, eu ir lá, não, realmente é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, tá errado, né? Jean-Jacques Rousseau dizia que a gente não pode perder a capacidade de nos chocar com as coisas. A gente tem que se chocar com o racismo, a gente tem que se chocar com o preconceito, a gente tem que se chocar com o capacitismo, a gente tem que se chocar com a intolerância religiosa, porque se a gente não se choca, a gente normaliza, e se a gente normaliza, pessoas estão sofrendo por ser quem elas são, por fazer o que elas gostam, por cultuar os deuses que elas querem, né? E aí eu até separei aqui, eu fazia montação, eu fazia drag na UBSD, Rafaela Close, né? Rafaela Close. E aí eu ia para a unidade porque, Hortêncio, a gente tem toda essa questão legal de escrever as leis e tal e tudo, mas a gente também precisa não ser apenas no papel, a gente precisa se posicionar contra o preconceito, né? E como é que a gente se posiciona contra o preconceito? Calado? Não, a gente se posiciona contra o preconceito botando a cara no sol, né? A gente se posiciona contra o preconceito, falando, palestrando. E aí, as pessoas trans, elas vivenciaram muito isso durante muito tempo, que só podia sair à noite, né? E aí, fazer drag, para mim, era sair de dia, né? Sair de dia, viver a sociedade, trabalhar, estudar, né? Fazer essa montação para que as pessoas vissem, né? Que a gente tem essa dificuldade, né, com pessoas com deficiência, né, com mulheres masculinizadas, né, com tudo aquilo que foge da norma, porque a gente não está junto,
a gente não está vivenciando, a gente não está vendo, a gente não está junto. E a gente não quer também. A gente também não quer ver. Então, o fato de eu ir montada no salto 15 para o trabalho era também para dizer que eu existo, eu sou assim e eu vou morrer assim, Gabriela. E eu tenho que ter os meus Mas direitos explique, respeitados. explique o que é montado para o Sim, pessoal mutação, sentir. como eu disse, Mutação. eu sou um homem gay, né? Eu não desejo ser mulher, né? Não me identifico como mulher, mas eu fazia essa mutação como arte, como uma Se performance. vestia como mulher. Me montava, me vestia como a, per- Performance. a performance feminina, o universo feminino, e ia trabalhar. Tanto que ele me convidou, foi muito engraçado. Foi o telefone, foi. Ele me Rafael, convidou, ele me deu. engraçado foi aqui Assim, no você começo quer aqui, né? Ai, Foi foi, começo. teve aqui também, ele Não, veio não, no montar. começo nos bastidores aqui, né? Ah, tá. Estamos chegando já ao fim, viu? Oh, Você, que pena. você vê como a primeira parte não dá nada, né? Foi interessante, justamente isso. Quero mandar um alô aqui para Nando News, Nando Arte Tatu, também o Mexicano RN, duas pessoas top, maravilhosas aí. E o tema da semana passada foi bem eloquente, né? A misoginia dentro de uma visão de sociedade, dentro de uma visão religiosa, certo? Mas vamos dar continuação. Aqui, como tudo na vida, a gente sempre deixa um pouquinho para depois. Gostei de Quero Mais. Eu quero agradecer a participação e por ter aceitado o convite, Rafael. Eu já conhecia Rafael, sabia que ele tinha uma visão eloquente de sociedade, uma visão técnica que ele muitas vezes surpreende até Sim. você mesmo, um conhecimento jurídico sobre as causas em si, em geral, certo? E o programa Falha Nossa é que agradece essa participação de vocês, clareando e fazendo com que a sociedade em geral tenha mais consciência, tenha mais conceito e menos preconceito sobre a causa, sobre a questão da vivência e a aceitação das adversidades. Eu deixo aqui um agradecimento e também desejar a todas as mães desse Brasil, a todas as mães desse mundo, não apenas aquelas que são geradoras, porque geradoras existe um universo nesse mundo de geradoras de seres, geradoras de filho, mas sim aquelas mães que proporcionam a melhor vivência para os seus filhos, para o preparo da vida e principalmente o preparo em sociedade. Porque mãe que é mãe fortalece, ela existe eternamente, mesmo com o fim da matéria. Vou só fazer uma pequena correção, assim, se vocês me permitirem. Falar aqui com a parte técnica, qual 2 minutos de consideração. Só porque eu venho das bases sociais, só uma pequena correção de vocês. A questão técnica de Rafael, né? Que é real isso, inclusive eu elogio, mas como eu venho de uma parte mais base, a gente entende que falar também da forma pessoal, popular não significa que não existe a parte técnica, né? Ela existe, mas que é preciso você chegar no povão, porque é ele que vai, ele muitas vezes não tem nem acesso à internet. Eu entendo a questão universitária e tudo, e eu compreendo isso, que tem que existir. Mas a gente tem que chegar também no povão. Então, eu só venho defender a paz do povão, porque eu venho lá de baixo. E se a gente não tivesse linguajar, se você passar, por exemplo, um Rivotril para ele, mas não dizer o que significa, ele vai tomar de forma desordenada, pode chegar até a morte, como uma alergia, como simples dipirona. Entende? Mas é só isso, viu? Valeu. Obrigada, Hortêncio. Foi um prazer, e Rafael, por ter chamado, enfim. A 87.9 FM, que agradece a participação, agradecer a parte técnica aqui. João Vitor também tem um programa de segunda a sexta, informativo 87, de 7 às 7h30 da manhã, todos os dias. E o programa Falha Nossa está transmitindo essa informação clara também pelo YouTube Zona Norte FM e também o YouTube do programa Falha Nossa. Estamos ao vivo aí. Mas finalizando e agradecendo a todos. Maravilha!